Fala, gente boa do Clube de Leitura Gabo, vamos a mais uma dica. Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens. Nessa obra a gente conhece um pouco da dinâmica interna, né? A gente fala muito da Revolução Francesa, mas às vezes não se debruça como isso, ou como ela alterou a vida das pessoas que viviam, desde a nobreza, a alta burguesia, a baixa burguesia e aos trabalhadores. Então na obra, o Charles Dickens nos apresenta então um pouco da história do Dr. Manet, né? Manette, e um pouco da história da Lucy, filha do doutor, e de outros personagens como os Defarges, né, trabalhadores urbanos franceses. A gente então pode compreender não só essas dinâmicas internas de mudança, né, como foi as rupturas, né, como foi as grandes transformações ocasionadas pela própria Revolução, mas a gente pode também compreender um pouco do espírito burguês da época em que o autor escreveu a obra. O que vale destacar também é que os capítulos não são uniformes, às vezes termina uma linha de conclusão, de raciocínio num capítulo anterior, ele começa com uma outra linha de reflexão no capítulo novo, né? Isso decorre muito da questão da forma como o livro foi publicado. Para quem não sabe, ele foi publicado através de folhetins, né, em revistas, jornais, o que era quase como se fosse micro-episódios que iam sendo publicados e depois foram compilados numa grande obra. Então, nessa perspectiva que o autor faz esses capítulos que muitas vezes correm sozinho, como forma de atrair as pessoas. Então, vale muito a pena ler para tentar entender um pouco dessa dinâmica interna da Revolução Francesa, né? Como as pessoas lidaram com o processo e como elas também alteraram o próprio processo. Porque não podemos esquecer que os indivíduos têm capacidade sim de modificar as suas realidades e o conjunto de modificações muda a realidade total, assim como a própria modificação geral modifica os indivíduos. Então, compreender um pouco das dinâmicas internas da Revolução Francesa e substancialmente compreender o espírito burguês que norteia a moral dos principais personagens ao longo da obra. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.